Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a tratar de la resurrección espiritual de Pedro, o sea, el cambio, la conversión, lo que pasó realmente en su corazón y en su vida. Así que prepara tu corazón, toma la Biblia y vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 31, 32 y 33 y 34, que dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y Jesús respondió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado que me conoces. Mira, ese es un texto realmente muy importante porque trata de una situación de tentación, una situación de un gran conflicto cuando el diablo está luchando para llevar Pedro al pecado y a la destrucción. Y Cristo dice: yo oré por ti, rogué por ti. Y Cristo intercede por Pedro, así como intercede por nosotros. Bueno, para entender todo esto y analizar, yo tengo aquí algunas ideas positivas para compartir con usted. Por favor, ponga atención aquí. Pedro nació en una ciudad que se llamaba Betsaida o Betsaida. Era hijo de Jonás y hermano de André. Ellos moraban en una ciudad que se llamaba Cafarnaum. Pedro era dueño con su familia de un negocio, tenía una empresa de pesca, o sea, de pescado. Ellos trabajaban con pescado y era una persona que tenía una familia. Pedro era casado y su nombre original era Simón. Y cuando Pedro tuvo un encuentro con Cristo, su primer encuentro, Cristo Jesús cambió su nombre de Simón para Pedro, como está en San Juan 1:42. Así que Pedro dejó todo, o sea, abandonó todo su trabajo, su empresa, sus negocios para seguir a Jesús. Fue una decisión muy difícil, pero la mejor decisión que él tomó. Y dice, para seguir a Jesús. Y entonces Pedro, un día, dialogando con Cristo y con sus discípulos, preguntó a Jesús: Señor, nosotros abandonamos todo, dejamos todo para te seguir, para seguirte. La pregunta es: ¿qué vamos a recibir? ¿Cuál sería nuestro pago, nuestro sueldo? ¿Qué vamos a ganar por el hecho de haber abandonado todo para seguirte? Y entonces Cristo respondió, como está en Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28 y 29. Cristo contestó respondiendo así: mira, recibirá en esta vida 100 veces más y después vas a recibir la vida eterna. ¿Qué te parece, Pedro? Y Pedro quedó muy contento porque esa era una bendición, algo extraordinario. Ahora, Pedro tenía una vida muy estable. O sea, había una oscilación constante en la vida espiritual de Pedro. Era una persona que tenía un temperamento muy difícil. Era una persona sincera, pero explotaba muy rápido. Y cuando estaba en un grupo, siempre quería ser la primera persona a hablar. Y muchas veces hablaba demasiado. Y muchas veces hablaba para después pensar en lo que había hablado. Así que cometía muchos errores. Atención, Pedro una vez había dicho a Cristo: Señor, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a negar. Y enseguida lo negó 3 veces. Otro punto, Pedro un día, cuando Cristo andaba por sobre las aguas, Pedro entonces dijo a Jesús: Señor, me gustaría caminar por las aguas para encontrarte. Y Cristo dice: ok, entonces ven.
bem, descende del barco e bem. E Pedro, por la fé, um homem de fé, descendeu del barco e foi caminhando sobre as águas del mar de Galilea. Ou seja, um homem que tinha coragem, um homem que tinha fé, um homem que era destemido, pero em seguida começou a hundir-se. E quando estava morrendo, levantou sua mão e clamou: Cristo, Senhor, salva-me. E o Senhor le estende a mão e lo salva. Mira que Pedro é assim, não? Havia uma inconstância, era uma pessoa instável. E por um momento estava firme, por outro momento já não estava. Por um momento estava salvo, por outro momento estava perdido. Por um momento estava com Cristo, por outro momento já não estava. Então, mira, uma vez Cristo perguntou a eles, a los discípulos: estão dizendo muitas coisas sobre mim por aí, pero para ustedes, quem sou eu? Que pensam ustedes acerca de mim? E Pedro levantou a mão contestando, dizendo: Senhor, tu és el Cristo, tu és el Hijo de Deus. E Cristo então valora esta expressão, esta resposta de Pedro, dizendo: Pedro, isto não foi uma resposta humana, isto foi por obra do Espírito Santo de Deus. Pero em seguida Cristo estava falando a seus discípulos, dizendo que ia a Jerusalém, que seria preso, que seria juzgado, que seria condenado e que ia morrer em uma cruz. E Pedro outra vez levanta a mão e diz: Senhor, se você sabe que vas a Jerusalém para morrer, então não vas, quédate aqui. Ou seja, não necessitas morrer, quédate aqui. E Cristo então mira a Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, sale de aqui, Satanás. Ou seja, Pedro por um momento foi usado por Deus, por outro momento usado por Satanás. Impressionante como isto se repetia em la vida de Pedro. E estou seguro que de alguma maneira nós passamos por la mesma história, por la mesma experiência. Há um dia que estamos firmes na fé, outros dias que estamos muito malos. Há um momento que tu estás feliz, contenta, mas em outro momento já está triste, depressiva, ou seja, está down, como diz em inglês. Então, nós temos que mirar a história de Pedro e imaginar que pode ser minha história igual também. Mira, interessante, não? Uma vez Cristo estava trabalhando para limpar os pés, lavando os pés para a Santa Cena. E Pedro disse: não, meus pés você não vai lavar. E Cristo disse: Pedro, se eu não te lavo os pés, não entrarás no cielo. Então Pedro disse: Senhor, então me lava por completo todo o corpo. Ou seja, era uma pessoa que ia rapidamente a los extremos. Assim era a vida de Pedro. E uma vez, então, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, eu te amo. E por 3 vezes Cristo perguntou. Por quê? Porque Pedro tinha problemas. O amor que Cristo falava era o amor de Deus, ágape. E o amor que Pedro contestava era amor humano, amor filéu. Ou seja, então Pedro tinha essa luta para cambiar para uma conversão, para realmente ser um servo fiel de Cristo Jesus. Bueno, finalmente Cristo levou Pedro ao monte da transfiguração, porque era um momento para trabalhar profundamente a conversão de Pedro com seus amigos. Bueno, é importante analisar um detalhe, não? Um detalhe: Pedro finalmente passou por la conversão, porque Cristo não desistiu de Pedro, não lo abandonou, e Pedro tampouco desistiu de Cristo e tampouco lo abandonou. Ou seja, nós temos nossos problemas, falhas e pecados, pero não devemos desistir, não devemos abandonar a fé, não devemos abandonar a igreja, devemos avançar, seguir, insistir, orar, clamar, buscar. Se há um pecado, se há um erro, há que poner-se de rodillas e confessar ao Senhor e pedir perdão, levantar-se em nome de Cristo e avançar por la fé. Pedro passou por la conversão verdadeira finalmente, e ele foi usado por el Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Por exemplo, ele foi o predicador oficial de lo que passou en el Pentecostés. En la fiesta pentecostal em Jerusalém, Pedro foi o predicador oficial e em um sermão levou 3.000 pessoas ao bautismo. Ou seja, se trata de um homem que foi realmente usado por el Espírito Santo, bautizado por el Espírito Santo. Pedro, depois da conversão, orou e Cristo sanou
pessoas enfermas através de sua oração e de sua fé. Pedro também orou e Cristo, através da oração de Pedro, ressuscitou uma pessoa. Ou seja, mira a diferença, a conversão, o cambio. Pedro escreveu 2 livros da Bíblia, 1 de Pedro e 2 de Pedro. Mira a diferença, ¿no? Lo que passou. E Pedro foi fiel hasta el fim. E finalmente lo buscaram para matá-lo. E quando buscaram para matá-lo, Pedro dijo: "¿Cómo me va a matar? Usted será crucificado como su mestre, como su maestro." E Pedro disse: "No, eu não sou digno. Então, se me van a crucificar, me crucifican de cabeça para abaixo." Ou seja, assim morreu Pedro, diz a história. Bueno, este homem passou por uma transformação impressionante, extraordinária. Eu quero dizer para ti, minha irmã, e para ti, meu irmão, que todavia há esperança para ti e para mim. Como Pedro foi alcançado por la graça e misericórdia de Cristo, há esperança para ti e para mim, há salvação para ti e para mim, há misericórdia para nós. Avancemos por la fé e Cristo dará a vitória. Amém? Deus te bendiga muito. Forças, ânimo, siga firme, porque lo melhor está por venir. Vamos a orar. Padre querido, graças por este momento de reflexão. Derrama tu graça sobre nós, e assim como Pedro, que passou por la conversão verdadeira, nós queremos passar também por la conversão. Em tus manos eu entrego a esta pessoa que ora comigo, en el nombre de Jesús. Amém. Amém. ¿Le gustó el video? Por favor, hay que entonces hacer clic diciendo me gusta. Hay que suscribirse en este canal, por favor. Hay que hacer tus comentarios. E por favor, envia este video para outras pessoas, pode ser? E não te olvides, busque uma igreja adventista del sétimo dia para frequentar e para ser membro conosco. Um abraço, bendiciones, nos vemos no próximo video, por la gracia del Senhor. Amém.